Se liga só, pessoal, aqui atrás de mim eu estou com essa que provavelmente deve ser a televisão de resolução 4K mais barata que você pode comprar no Brasil nesse ano de 2025. E antes de falar qual o nome dela, vale mencionar que a minha intenção aqui não é desmerecer alguém que já tenha comprado essa TV, porque eu tenho certeza que muitos já compraram, afinal o preço dela é extremamente atrativo. Só para vocês terem uma ideia, a versão de 50 polegadas, que é a unidade que a gente está testando aqui, já apareceu por volta de R$ 1.800 lá no nosso grupo de ofertas do WhatsApp, que é um preço excelente. E as versões maiores, como 50 e 58 polegadas, também aparecem com frequências com preços muito bons. No entanto, a principal questão vem agora. Será que mesmo tendo um preço tão competitivo, realmente vale a pena comprar essa TV? Então vamos lá, pessoal. Essa daqui é uma TV da Philips, modelo PUG 7019, e como vocês vão ver ao longo desse vídeo, em algumas características ela fica abaixo da média se comparado a algumas concorrentes, mas se você já comprou essa TV, não precisa entrar em desespero, pois como vocês também vão ver nesse vídeo, ela também tem os seus pontos positivos. Mas sem enrolar, eu já vou começar esse vídeo falando do principal, que é sobre a qualidade de imagem. Então se vocês também puderem iniciar esse vídeo deixando o joinha aqui embaixo, a gente agradeceria muito, afinal de contas o apoio de vocês é fundamental para a continuação do nosso canal, e é legal mencionar que o modelo aqui atrás a gente comprou com o próprio dinheiro do canal, justamente para fazer esse tipo de vídeo para vocês. Em relação à imagem, como eu já falei, aqui a gente tem um modelo de resolução 4K e sobre isso eu não tenho nenhuma reclamação, ela consegue entregar uma imagem bem definida pra gente. Eu diria que o ponto mais polêmico dessa TV em relação à qualidade de imagem se refere às cores, pois como vocês vão ver a partir de agora, especialmente durante a reprodução de conteúdos em HDR, por algum motivo as cores da TV ficam abaixo da média se comparado às outras concorrentes. E para vocês entenderem melhor essa questão, é legal mencionar que aqui no canal, geralmente quando eu estou testando uma televisão nova, quase sempre eu coloco uma outra televisão no lado, pois assim fica mais fácil para eu identificar os pontos positivos e negativos da televisão que eu estou testando. E no caso desse vídeo, eu decidi colocar esse modelo da Philips ao lado da televisão da Sempre, modelo S61, que é um modelo de entrada que tem um preço bem semelhante a essa televisão da Philips. E como vocês já podem ver através dessas imagens, durante a reprodução de conteúdos em HDR, o modelo da Philips ficou bem atrás em várias cenas testadas. Podemos ver claramente que a TV da Philips tem a tendência de entregar cores mais esbranquiçadas e em alguns momentos até meio opacas se comparado ao modelo da Sempre na esquerda. E eu confesso que fiquei bem surpreso com essa diferença na qualidade das cores, pois aqui no canal eu já testei outras televisões da Philips e geralmente elas entregam uma boa qualidade, mas por algum motivo durante a reprodução de conteúdos em HDR a qualidade fica bem longe das expectativas. E para quem é novo ou nova aqui no canal, vale lembrar que a função do HDR é justamente melhorar a qualidade de imagem, e atualmente vários serviços de streaming têm suporte a essa tecnologia, como o Netflix, o Disney Plus e o aplicativo do Max, por exemplo. E vale mencionar que o próprio YouTube também tem suporte a vídeos em HDR. Então o fato dela perder qualidade durante a reprodução de conteúdos em HDR com certeza é um ponto negativo, e vale mencionar que essa perda na qualidade também variava bastante do tipo de conteúdo que eu estava visualizando. Por exemplo, nessa imagem podemos ver que a TV da Philips na direita está com as cores bem esbranquiçadas e isso prejudica muito a imagem. Já nessa outra cena, nós até podemos ver que o rosto da mulher ali na direita está mais esbranquiçado, mas isso não prejudica tanto a imagem de forma geral se comparado à cena anterior. Já nessa outra imagem podemos ver que daí sim, mais uma vez a qualidade da Philips deixa a desejar. Então a qualidade geral da imagem em conteúdos em HDR podia variar bastante de cena a cena, mas ainda assim com certeza é um ponto negativo para ela. E vale mencionar que a TV aqui atrás até possui modos de imagens pré-definidos, como o modo padrão, vívido, filme e alguns outros, mas não mudava quase nada na qualidade de imagem quando eu alterava entre eles. Dava uma leve diferença ali no brilho, mas era só isso, então nesse sentido eu também esperava mais da TV. E nesse momento eu até imagino que algumas pessoas podem me perguntar se esses problemas não poderiam ser resolvidos mexendo de forma manual nas configurações de imagens dela. A depender do conteúdo que eu estava assistindo, dava sim para melhorar. Inclusive nesse momento eu estou mostrando algumas imagens onde eu mostro a transição entre o antes e o depois, e nós podemos ver claramente que após as alterações a imagem dá uma melhorada. No entanto, isso variava bastante de cena a cena. Em alguns momentos
momentos, por exemplo, mesmo após as minhas alterações, a imagem não mudava muito. De qualquer forma, aqui embaixo no campo da descrição, eu vou deixar as configurações que eu utilizei durante esses testes, mas se alguém aí já tiver a televisão e tiver alguma outra configuração para recomendar, também pode ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários. E ainda sobre a qualidade de imagem, agora vem um ponto surpreendente. Como a gente acabou de ver em relação às cores, ela deixou a desejar. No entanto, quando eu fui avaliar o nível de brilho e o nível de preto dessa TV, nesse sentido em particular, ela mostrou um resultado bem competente para a categoria. E para isso ficar mais evidente para vocês, mais uma vez eu vou mostrar algumas imagens comparativas ao lado do modelo da SEMP, mas antes de mostrar essas imagens, eu recomendo que, se possível, tentem aumentar o brilho da tela que vocês estão usando para assistir a esse vídeo, pois dessa forma vai ser mais fácil de vocês identificarem as diferenças dessas duas televisões, especialmente em relação ao nível de preto. E como já é possível visualizar através dessas imagens, a TV da Philips na direita realmente consegue entregar um melhor nível de preto, então em várias cenas escuras ela conseguia entregar pra gente um resultado bem superior se comparado à unidade da SEMP. E essas imagens são um exemplo muito bom de como o conteúdo que a gente usa para testar as televisões pode influenciar muito nos resultados. Eu tenho certeza que por essas imagens que vocês estão vendo agora, sem dúvidas a maioria iria preferir a televisão da Philips, pois ela claramente está entregando uma imagem mais agradável e mais limpa na tela. No entanto, baseado nas imagens anteriores, eu tenho certeza que provavelmente a maioria iria preferir a TV da SEMP na esquerda. E eu confesso para vocês que, pelo menos para mim, o ideal seria se uma dessas duas televisões tivesse uma melhor qualidade de imagem em todas as cenas testadas, nem se a vantagem fosse pouca coisa, porque esse negócio de uma televisão ter uma grande vantagem em umas cenas e a outra uma grande vantagem em outras, particularmente é uma coisa que me incomoda, pois eu tenho certeza que muitas pessoas podem ficar na dúvida de qual televisão escolher por causa disso, e além disso, essas diferenças na qualidade de imagem também dificultam bastante aqui a produção desse tipo de conteúdo. E ainda falando sobre essas cenas mais escuras, é legal mencionar que nesse momento eu nem sequer mexi nas configurações da TV da Philips e mesmo assim ela estava entregando um resultado legal pra gente. E como eu falei anteriormente, além de ter um melhor nível de preto, ela entrega um melhor brilho, como é possível ver através dessas imagens. Tudo bem que a depender da cena, esse brilho vai vir acompanhado com cores menos precisas, como eu já mostrei para vocês, mas ainda assim é uma vantagem dela. E nesse momento do vídeo eu também acho que é legal mencionar que, apesar de eu estar mostrando imagens comparativas para vocês ao lado da televisão da SEMP, o meu objetivo aqui não é fazer uma comparação entre essas duas televisões. Eu estou mostrando essas imagens comparativas, pois dessa forma fica mais fácil de vocês visualizarem os pontos positivos e negativos da unidade da Philips. Ah, e tem mais um detalhe que eu estava quase esquecendo de mencionar aqui sobre as cores, que é a seguinte: durante a reprodução de conteúdos que não estavam em HDR, as cores aqui davam uma melhorada, mas ainda assim fora ali do ponto ideal, na minha opinião. E eu digo isso para vocês porque durante as comparações ao lado do modelo da SEMP, era bem visível que por algum motivo a televisão da Philips puxava ali às vezes de forma exagerada para um padrão de cor meio avermelhado ou alaranjada, como vocês estão vendo através dessas imagens. E aqui nesse vídeo eu sei que eu já falei bastante sobre a qualidade de imagem, mas essa parte ainda não acabou, pessoal. Tem mais detalhes relevantes que eu preciso contar para vocês sobre a qualidade de imagem, que pode ajudar muito a vocês a tirarem a dúvida se vale ou não vale dar uma chance aí para PUG 7019 aqui atrás. Mas antes de continuar, eu gostaria de dar uma super dica para vocês, especialmente para quem é novo ou nova aqui no canal e está procurando uma televisão com uma boa oferta. E a dica é a seguinte: aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado, a gente vai estar colocando o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. E para quem não conhece, diariamente a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma TV com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente está sempre avisando para vocês e é completamente de graça para entrar e participar. E é legal mencionar que o modelo aqui atrás a gente comprou diretamente por uma das ofertas lá do grupo. Então se quiserem economizar dinheiro, não perde tempo, é de graça para entrar e participar. O link vai estar aqui embaixo, aguardamos vocês lá. Mas como eu estava falando anteriormente, ainda existem alguns detalhes bem importantes que eu preciso compartilhar com vocês em relação à qualidade de imagem. Esse modelo da Philips está entregando pra gente um painel do tipo VA, que por um lado é muito bom, pois ele é conhecido por entregar um bom nível de preto, e nesse sentido a gente viu que realmente ele manda bem. No entanto, esse tipo de painel não é conhecido por entregar um bom ângulo de visão, e
no caso específico dessa TV, eu diria que esse é um problema ainda maior, pois como eu já mostrei para vocês, mesmo assistindo de frente, a depender do conteúdo, a qualidade das cores fica abaixo da média. Então, se ainda por cima você assistir de um ângulo mais lateral, daí mesmo que as cores caem bastante de qualidade. Então, no caso específico desse modelo da Philips, é ainda mais recomendado que vocês assistam ela o mais de frente possível. Ainda sobre a qualidade de imagem, agora eu gostaria de compartilhar com vocês como é que foi a minha experiência jogando games com essa TV. E nesse sentido, eu confesso que eu ainda não testei ela tanto quanto eu gostaria, mas o que eu testei até agora já foi o suficiente para dar uma decisão definitiva para vocês que com certeza, se fosse eu não compraria essa televisão para experiência gamer. E existem alguns motivos para isso. Primeiro que a uniformidade das cores dessa televisão fica abaixo da média e isso tende a ser mais prejudicial durante a experiência gamer. Nessas imagens, por exemplo, tentem identificar que a uniformidade das cores ali não está realmente bem uniforme pela tela, é quase como se a gente conseguisse observar ali que algumas regiões estivessem mais escuras do que outras, dando um efeito ali meio de tela suja, sabe? Então aqui está o primeiro ponto negativo para a experiência gamer. Mas o pior vem agora do meu ponto de vista. Eu reparei que durante a gameplay, em cenas mais escuras, especialmente se o fundo da tela tivesse um tom de cinza, a TV criava efeitos de rastros bem visíveis. E isso me incomodou bastante durante os testes. Eu até já vi outras televisões com esse mesmo efeito, mas aqui eu achei que foi mais exagerado. E provavelmente na edição desse vídeo eu até vou mostrar alguma imagem pausada para vocês, para ficar mais fácil de vocês visualizarem isso aqui pelo YouTube. E um terceiro ponto que a gente não pode esquecer é que a maioria dos jogos atuais entrega suporte para HDR. E como eu já mostrei para vocês, durante a reprodução de conteúdos em HDR, as cores podem cair bastante de qualidade e o mesmo também vale para jogos de videogames. Ah, e tem mais um detalhe sobre a experiência gamer, pois segundo o site da Philips, eles dão a entender que essa televisão teria suporte para VRR, mas durante os testes eu não consegui ativar essa função. Não sei se tem algum segredo oculto aqui na televisão para conseguir ativar o VRR ou foi um erro da Philips, mas enfim, pelo menos aqui eu não consegui ativar o VRR. E mudando agora um pouco de assunto, que a gente pode falar em relação à qualidade sonora. Nesse sentido, levando em consideração a faixa de preço da TV, eu diria que é ok, tá dentro ali do esperado. Não é nada de incrível, mas ao mesmo tempo não dá pra dizer que é ruim, a não ser, obviamente, que você seja uma pessoa muito exigente nesse sentido. E como já era de esperar, ela não entrega pra gente suporte a Dolby Atmos. Em relação ao sistema operacional, a TV está usando o Google TV, que em termos de aplicativos é bem completo, e sobre a fluidez do sistema, a TV vem me surpreendendo positivamente, pois até o momento ela não teve nenhum travamento exagerado, algo que eu já vi em várias outras televisões de entrada que utilizam o mesmo sistema. Sobre o controle remoto, ele não é dos mais confortáveis de segurar na mão, mas as teclas estão bem posicionadas e um diferencial interessante aqui é que o controle possui botões que acendem durante o uso, algo que pode ser bem útil caso você utilize ele no escuro. Mas enfim, pessoal, depois desse monte de informação, qual é o resumo final que a gente pode fazer agora? Como qualquer outra televisão nessa faixa de preço, ela possui os seus pontos fortes e também os seus pontos fracos. E por mais que os pontos fracos tenham me incomodado, eu acredito que para muitas pessoas essa pode ser sim uma boa escolha. Afinal de contas, como a gente já viu, ela tem um preço muito atrativo, é uma televisão que já entrega resolução 4K e tem os seus pontos positivos, como o nível de preto e o brilho, que entregam uma qualidade competente para a faixa de preço dela. Além disso, é válido mencionar que por mais que as cores dela sejam abaixo da média, nesse vídeo aqui eu coloquei ela no lado de uma outra televisão para ser mais fácil de identificar essas diferenças. No entanto, se vocês comprarem essa televisão, provavelmente vocês não vão fazer o que eu fiz aqui, sabe? Vocês não vão ficar colocando ela no lado ali de alguma outra televisão para ficar caçando problemas. Então eu acredito que muitas pessoas talvez nem sequer percebam esse detalhe. E apesar das cores com certeza aqui não serem um ponto positivo, para mim o que mais me incomodou durante os testes foi a experiência jogando games, porque quando a gente junta aqueles pontos negativos, que é o efeito de rastro, a uniformidade das cores e também a questão do HDR, sabe? Eu acredito que pro público gamer essa daqui não seria uma boa escolha, especialmente se você tiver um olhar um pouco mais exigente nesse sentido. E ainda tem um detalhe muito importante que eu não posso esquecer de mencionar. Como eu já falei durante esse vídeo, a unidade que a gente está testando aqui é a versão de 50 polegadas. E esse é um detalhe importante, pois a Philips também está vendendo ela nos tamanhos de 55 e 50
58 polegadas. E algumas marcas de TV às vezes trocam o tipo de painel a depender do tamanho da TV. Ou seja, existe a possibilidade que talvez os tamanhos de 55 e 58 polegadas tenham um painel diferente. E é importante destacar que se por acaso os tamanhos maiores realmente tiverem painéis diferentes, isso pode influenciar bastante a qualidade de imagem em relação à experiência que eu relatei aqui para vocês, pois o tipo de painel pode influenciar no nível de preto, no contraste, nas cores, no ângulo de visão, pode influenciar no efeito de rastro que eu presenciei aqui durante a experiência gamer, sabe? Então tem esse detalhe a mais para vocês levarem em consideração. E eu sei que é uma chatice tremenda, pelo menos do meu ponto de vista, todas as TVs, independente do tamanho, deveriam ter a mesma qualidade de imagem. Mas como as marcas às vezes trocam o tipo de painel a depender do tamanho da TV, é importante frisar nesse vídeo. O modelo que eu testei foi a versão de 50 polegadas e existe uma chance que talvez aí os modelos de 55 ou 58 polegadas tem uma qualidade de imagem diferente do que eu relatei aqui para vocês. E para encerrar esse vídeo de vez, agora eu vou tentar responder a seguinte pergunta: essa daqui será que seria a pior televisão para vocês estarem comprando no ano de 2025? Honestamente falando, se eu fosse avaliar apenas a questão das cores, pelo que eu testei até agora, até daria para dizer que sim. No entanto, de forma geral, quando a gente analisa a televisão ao todo, eu diria que ela não é a pior televisão para vocês estarem comprando, tá? Pois isso é uma questão que depende muito do que você está buscando. Por exemplo, se a gente for usar como referência a TV da Semp que eu mostrei aqui para vocês, por mais que ela tenha cores que sejam superiores, ela é uma televisão que tem menos brilho e apesar de ter menos brilho, ainda consegue entregar um nível de preto que é abaixo se comparado à unidade da Philips. E talvez para algumas pessoas essas questões sejam um incômodo maior, sabe? Então depende muito aí sobre o que você está buscando em uma TV. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e se gostaram, não esqueçam do joinha aqui embaixo, é extremamente importante pra gente. Aqui embaixo também vai estar o link do nosso grupo de ofertas do WhatsApp e do Telegram, é completamente de graça para entrar e participar. E se alguém aí já tiver essa televisão, seja no modelo de 50 polegadas ou nas unidades maiores, podem ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários para estar compartilhando a sua experiência. Então o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado e vai ter mais vídeos aqui durante o ano de televisões de entrada. Então se vocês são novos ou novas por aqui, dá uma olhadinha aqui embaixo, vejam se vocês realmente estão inscritas no canal para não perderem os próximos vídeos. Então o conteúdo foi esse, valeu, falou e até a próxima!